Salve, rapaziada! Muito boa tarde, no ar a partir de agora na Band, na Rádio Bandeirantes e também no YouTube, os donos da bola. Terça-feira, eu já tô com uma saudade do futebol, meu Deus do céu, saudade danada do futebol, saudade desgraçada do futebol. E a gente, terça-feira, já bateu a saudade do futebol. Mas tem Mundial de Clubes, cara. Tem Mundial de Mas minha saudade é da dupla Grenal, eu gosto da dupla Grenal. Vamos lá, gente. Vou abrir o programa colocando para vocês a enquete do programa de hoje, que é palpitante e provoca a nação tricolor, a nação gremista. Vamos falar sobre Renato Portaluppi no programa Renatos da Bola. Enquete para pôquer, transformando vidas com o esporte. Renatos da Bola vai falar sobre ele. Pai nato, Deus nato, mitonato. Pelo modelo da negociação, você, torcedor gremista, renovaria com o Renato Portaluppi? Sim, pelos valores anunciados. Em seguida a gente vai detalhar tudo isso. Sim, mas com aumento menor. Não, independente dos valores. Essa eu duvido que vai vir. Só os colorados. Essa é muito difícil. Então bora lá, sua participação é muito importante no YouTube, na enquete de hoje, em seguida o debate polêmico. Farido vai surpreender na sua opinião sobre Renato Portaluppi, tem certeza absoluta disso. Eu peço para ser o último a falar, porque eu vou encerrar o assunto. Assim, humildemente falando. Forte, muito forte. Minha sugestão. Fala, Diogão. Ernest por 7 minutos, Farid por 14, eu mais 7. Eu preciso de 2 só. Mais 2. Ribeiro, tu vai ter que falar bastante, porque o programa vai acabar daí. Vai. Mas ele tá acostumado, ele consegue, né, Ribeirinho? São longos verões segurando programações intermináveis. O programa de 8 horas é uma barbada. Barbada. Tá na linha para conversar conosco, fulano de tal. 16 minutos de entrevista, que saudade. Lucas Dias, bora lá, nossa central para falar sobre Renato Portaluppi. Fica ou não fica o pai nato, teu ídolo, Lucas Dias? Pois é, Gamba, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. Esse vai ser mais uma vez o grande tema do final de ano no noticiário do Grêmio. Nos últimos anos, quando o Renato vem, firma contrato por um ano, fica aquela expectativa sobre renovação. Já foi assim na temporada passada e segue sendo assim e será ainda assim nessa temporada 2023. O Grêmio fez uma oferta para o Renato renovar o seu contrato para a temporada 2024. Mas o pedido do técnico gremista é outro. É de pelo menos 50% de aumento em relação ao que ele recebe hoje. Renato ganha um salário em torno de R$1.200.000 mensais. Ele pediu 50% do que ele recebe, ou seja, um aumento de R$600.000 mensais. Um salário que bateria em R$1.800.000. O Grêmio fez uma oferta de 100 mil de aumento, ou seja, R$1.200.000 para 1.300.000. Muito bem. Diogo Rossi, quero te ouvir, Diogo. Vamos lá. Vamos lá, eu tenho que pontuar algumas coisas. Importante. O Grêmio ofereceu esse aumento de 100 mil, oficial. Tá. Nos bastidores, a informação que o Grêmio confirma é que o Renato pediu 50% de aumento. Perfeito. Tá? Mas eu ouvi do lado do Renato já que não foi isso. Inclusive não é a informação que eu tenho. E não é a informação que eu trouxe na Rádio Bandeirantes hoje. O que eu tenho de informação que eu trouxe na Rádio Bandeirantes hoje é de que o Renato pediu 1/3 de aumento. Tá? Isso vai dar teto de 1.600. Eu nem gosto de falar de valores, mas é como já está tão público isso, eu estou expondo aqui. Tá. Perfeito? Detalhe, Felipe Gamba e meus amigos do Donos da Bola. Isto é pro Renato. Esse é o salário do treinador. Não inclui comissão? Não. Mas é importante dizer o seguinte, a comissão do Renato é o Alexandre Mendes e o Fera. O preparador físico, o preparador de goleiros, isso aí não tá na conta, tá, gente? Então, assim, é a informação que eu tenho, mas, assim, a informação que eu tenho também é de que o Grêmio não tem, não é que não tenha como, tem como pagar 1.600, 1.800, tá? Mas não é o objetivo. Por isso que ofereceu 100 mil de aumento para o Renato. Eu ouvi, assim, da boca pequena, conversando com a galera e tal, até porque, assim, deixar bem claro, o Grêmio está muito silencioso. Não está a risco com a imprensa, está silencioso, optando em não falar.
Mas eu ouvi, assim, conversando com um, com o outro, que o Renato pediu alto, o Grêmio jogou baixo, vão conversar, é amor, exatamente, para ficar num meio termo. Vamos lá, um terço, 400 mil de aumento. Daria de 1.200 para 1.600. Tá, Grêmio oferece 100. Isso. Temos um gap aí de 300 mil. 250. Tá, é isso aí. Fecha no meio termo. Fecha no meio termo, tá resolvido o negócio. São muitas informações detalhe, sobre isso. todo mundo tá otimista, tá? Que vai fechar. Tanto do lado do Renato quanto do lado do Grêmio, tá todo mundo otimista que até sexta tá fechado. Na verdade, martelo. não tem plano A e plano B para nenhum dos dois. A gente falou sobre isso ontem, eu acho. E eu não vejo, particularmente, vendo um pouco de fora dessa situação, o Renato saindo do Grêmio. O Renato talvez ficasse em casa, né, descansando, esperando uma oferta melhor, mas não tem sentido ele fazer o trabalho que fez. Pegando o Grêmio na Série B do Campeonato Brasileiro, em meio à temporada, num risco de não subir, por mais que a gente talvez chegue na conclusão de que o Roger também subiria o Grêmio aos trancos e barrancos, mas chegaria lá. É um debate, né? Mas o Renato foi quem colocou o Grêmio na Série A de novo, foi campeão gaúcho, né? Fez um ano positivo e agora, na hora de chegar na fase de grupos da Libertadores, ele vai embora para ficar em casa? Não. Então não tem muito sentido. Acho que é um ajuste de valor. O Grêmio também não tem por que trocar o comando técnico, né? Vai ir ao mercado procurar um treinador, ao Voivoda, não sei o quê. Aliás, maravilhoso o nosso GC, né? Técnico é o plano A, B, C, Mas D e E isso do aí, Grêmio. não tem Existe, outro plano. não existe. E isso não é algo só do Grêmio, é algo de gente, qualquer clube do Brasil. O Inter abre mão do Cudê hoje, vai ao mercado e vai olhar o quê? Não tem Mas em nomes bons para pegar mas em cima do nosso GC, em cima do que traz o Diogo, o grande problema é que o Grêmio não pode se tornar refém da pedida do Renato. Mas eu trocaria o GC. Esse é o problema. Mas é que, esse gurizada, é o problema. vamos pensar uma coisa Só em também. brincadeira, obviamente, né? Não tô corneteando, só uma brincadeira. Alô, Paulo Pires. Mas eu trocaria ali. Divergência sobre a renovação de Renato. Perfeito, isso eu deixaria. Aí eu colocaria embaixo. Técnico é o abecedário do Grêmio. É o abecedário. Mas na verdade Na verdade Eu tô brincando. Mas é que assim, gente, a gente está vendo só o lado do Grêmio, né? Também, vamos dizer, o lado... o Diogo falou, né, que não vai ter problema entre as duas partes, tá? O Renato também e tal. Mas olha só, vamos pegar desde 2016. Desde 2016, quando o Renato chega no Grêmio. E aí engata aquela fileira, né, de títulos e tal. Qual o bom trabalho do Renato fora do Grêmio? O Renato já treinou o Flamengo, por exemplo. Aí antes. 2008. Não, pós-Grêmio teve um não, só, foi o Flamengo. Flamengo. Foi bom o trabalho do Renato no pegando de Flamengo. Foi bom. 2016 de um zagueiro, Foi São bom. Flamengo, Foi por causa bom do trabalho. erro de um zagueiro. Flamengo não é ruim. Perfeito, Não, mas o trabalho é muito bom. ao mesmo tempo Depois que do Jesus, Mas só eu ele vou fez. te ajudar, tá? Mas Vou é te que ele ajudar. ficou refém daquilo que ele falou. Do orçamento, que- do orçamento, é claro, isso. mas é isso. então- Esse é o ponto. Só que- com um orçamento milionário, ele É fácil. não chegou. Mas, Ele não chegou. Justamente, veja bem, eu nem precisei falar muito que vocês já entraram na minha, eu só joguei, né, a varinha de pesca e vocês vieram. Então a questão não está só no que o Grêmio pode buscar, o Renato também. E outra, tu imagina... Mas o cara- as opções do o cara Renato a gente rompeu- falou. As opções do Renato a gente falou ontem. ficar na Ou praia, é o Grêmio né? ou ficar na praia. Porque, imagina, o Renato roeu o osso o ano inteiro, agora de 2023. Mas agora 21 vai também, ter um desde entrecozinho o ano ali, passado. Mas bem tranquilo. esse osso com o Soares me serve, Não, né? mas o ano passado. O osso né, com o 22. Soares... Não, mas só um pouquinho, mas é um roer-osso. mas Porque com tu o Soares, imagina... Não, tem um perfeito. filé ali, né? Tem um Não, filé ali, né? eu quero dizer o seguinte, como vocês sempre dizem, o resgate da autoestima e pareceu blá, blá, uma blá, crítica. né? Então, assim, e é uma crítica, claro que é. Então, ele vem todo 2023, acaba vice-campeão brasileiro, e aí agora na hora do filé, que é Libertadores, ele não vai estar. tu É tem- óbvio Fala, que ele vai Farid. estar. Não, Pro Farid tem que entregar a arena pro Renato. olha, não seria errado. A arena não dá se- porque não seria, que não é do não, Grêmio, não né? seria errado. Não seria errado. Eu quero só dizer uma coisa para você. Primeiro que o Renato sempre dá audiência. Aqui em qualquer lugar o Renato dá audiência. Isso é fato. O Renato é um cara que traz mídia, que traz números. Isso é fato. O Renato é muito grande. Segundo que eu conversei ontem à noite, conversei hoje pela manhã com uma pessoa muito ligada ao Renato. Muito ligada ao Renato. Que me classificou como mentirosa a informação de 1.800.000. Lucas Dias, meu querido, eu sei da tua informação que tu está trazendo aí, tu repassa sempre com brilhantismo. Estou falando das informações que estão pipocando em todos os lugares, que é 1.800.000. É mentirosa. É mentirosa. O Renato pediu aumento, sim, tem que valorizar, tem. Vai chegar um denominador comum? Vai.
é que sempre quando envolve o Renato se torna crise, se torna problema. Primeiro é a data FIFA, depois é não sei o quê, depois é o Renato no Rio, depois sempre alguma coisa que envolve o Renato. Eu quero só deixar bem claro aqui, a direção do Grêmio, e tem um vice de administração aí que anda falando mais que o presidente, nem conheço ele, mas eu sei, eu tenho ouvido ele, ouvi aqui na Bandeirantes, ouvi em todas as rádios. Ele está falando, e esses dias fez uma tese sobre o Renato. Não sei quem é, não conheço, nunca vi, não tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. Mas a direção do Grêmio, respeitosamente a direção do Grêmio, não seria insana em não renovar com o Renato. Porque não renovar com o Renato, isso quer dizer que seria começar com um desastre. Um desastre o ano de 24, o ano da Libertadores da América. Então ninguém vai cometer essa insanidade de não renovar com o Renato. Ah, o Renato é um técnico caro? Sim, é um técnico caro. E ele faz por merecer ser um técnico caro. Eu não vou entrar em valores. Cada um recebe o que tem direito, o que pede e o que acham que devem pagar. Eu não vou entrar. Ninguém vai cuidar do meu salário, não vou cuidar do salário do Alexandre, do Felipe, do Ribeiro, do Colar, do Diogo. Não vou cuidar do seu salário que está aí em casa. Agora, as pessoas sabem até onde podem chegar. O Renato pega um Grêmio em 2022 esculhambado na Série B, detonado na Série B. Eu fui em todos os jogos do Grêmio na Série B e vi o que era o deboche nos bastidores dos jogadores do Grêmio na Série B. O Renato chega e diz, eu chego no Grêmio não para fazer futebol bonito, futebol de exibição, futebol de qualidade, não. Eu chego para subir o Grêmio, e ele subiu o Grêmio. Em 23 agora ele tira champanhe de pedra, eu falei aqui e repito, com o elenco que tem. Então, para finalizar, Gamba, professor Gamba, o Renato não é caro. Caro é o JP Galvão, caro é o Iturbe, caro é o Grando, caro é o Reinaldo, esses são caros. O Renato não é caro. E com a saída do Luizito Gênio Soares, o Grêmio hoje tem um referencial, que chama-se Renato Portaluppi. A direção, repito, respeitosamente, não cometeria essa insanidade. Eu não tenho dúvida que nos próximos, provavelmente até sexta-feira, o início da próxima semana, vão anunciar a renovação de Renato. Talvez, Ribeiro, em um determinado momento, desde 2016 para cá, talvez a ampla maioria da torcida do Grêmio tivesse um discurso, um pensamento semelhante ao do Farid, né? O Grêmio depende do Renato, o Grêmio é refém do Renato, né? Pague o que o Renato pedir, o Grêmio precisa do Renato. O que a gente acompanhou na reta final do Campeonato Brasileiro, principalmente, com as enquetes que foram feitas aqui em vários lugares, é que já havia uma certa divisão sobre o trabalho do Renato, questionamentos e tudo mais. Mas ainda assim, é o Renato, é uma estátua, é um ídolo. Queria te ouvir. Vou tentar ser didático, eu já falei isso rapidamente no Atualidades Esportivas primeira edição, mas como o público é novo, né, se renova, tem todo o público da televisão aberta, os nossos seguidores no YouTube e quem está ligando o rádio agora, né? Eu vou explicar para vocês rapidinho como é que as coisas são no futebol dos 3% dos jogadores profissionais de futebol do Brasil. Por que é 3%? São os grandes clubes, os de elite. Porque o grosso do jogador de futebol ganhou uma miséria. A gente não pode esquecer isso. Nós estamos falando aqui de Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Internacional, Atlético. São os grandes clubes. Tá? Os clubes da Liga. Vou chegar lá. Gente, o Farid é meu contemporâneo aqui. Tá? É um pouquinho mais velho do que eu, né? Dá para notar. Não é verdade. Na década de 70, o Gamba, os clubes sobreviviam do borderô. Verdade. O dinheiro dos clubes era alimentado pelo público nos estádios. Né? Tinha algumas placas de publicidade já, né? Mas quase não tinha transmissão ao vivo por televisão. Então, os jogadores ganhavam proporcional ao dinheiro que entrava. Né? Muito bem. Aí, passa um tempo, vem o boom dos direitos de televisão. E aí entra uma grana federal. O que acontece? O mercado acompanha. Porque os jogadores já agora com seus empresários, agentes, advogados, tudo mais, e todo mundo que começou a cercar o jogador de grande clube, né, enxergaram o dinheiro entrando nos caixas do clube. E evidentemente que, como não há união nenhuma nos clubes, se o São Paulo não paga, o Grêmio paga. Se o Grêmio não paga, o Flamengo paga. Né? Então cada um... Gente, uma coisa você tem que ter em mente. Dirigente de futebol, eu vou usar aspas, tá? Porque, embora alguns não mereçam, mas vou usar uma figura. Eles são irresponsáveis. Porque o dinheiro não é deles.
Eles trabalham com dinheiro que não é deles, é do clube, né? Se fosse uma empresa, entendeu? SA, a maioria estava na rua. Ribeiro, empresa deles. Se fosse uma empresa deles. Não faliam, estavam na rua. Estavam na rua ou falidos, tá? Então, assim, aí tá. O que acontece agora, gente? Aí, claro, os jogadores começaram a ganhar uma fortuna, né? Tanto que a diferença, o Falcão e o próprio Renato, quando jogavam no Grêmio, não ganharam nunca perto do que os jogadores bagres estão ganhando aí. O que acontece agora? O mercado todo está sabendo que os clubes estão enchendo os burros de dinheiro por causa da Liga. É a Liga Libra ou a Liga Forte. Então está entrando um manancial de dinheiro enorme. E o mercado todo está sabendo. O que vai acontecer de novo? Vocês vão acreditar de que os dirigentes vão pagar dívidas? Gente, pagar dívida não aparece. Não existe manchete nos jornais ou na internet. Paga a dívida. Isso não dá status nenhum, ninguém quer saber disso. O que dá é contratação, é visibilidade, é o que dá a fotinho, entendeu? É isso. Então, vai ter outro refis daqui a pouco, os clubes não pagam nada. Eles estão devendo há 50 anos os impostos federais. Agora vai entrar dinheiro, então o mercado sabe, então tudo vai crescer. Nós já normalizamos os salários de 1 milhão. Tu pode até me dizer a razão, mas o Grêmio gastou 15 milhões com o Jeromel sem poder usá-lo. Ah, estava machucado, mas essa é a razão por quê, tá? Mas gastou, não mudou, ele gastou, né? Tem jogador aí que não joga e ganha mais de 1 milhão, que recém chegou. Então, nós normalizamos 1 milhão. Absurdo, né? Mas nesse contexto é normalizar. E agora se prepare, e aí eu vou chegar no Renato, me desculpe bem alongado. Perfeito. Nós vamos normalizar o salário de 2 milhões de reais. Claro que sim. Tá? Vamos Em breve. normalizar. Em tá? breve. Por quê? Porque se o Everton Ribeiro, que vai custar isso, se o Flamengo não quer renovar, o Grêmio vai pagar. O Inter vai pagar. O Atlético Mineiro vai pagar. Eles vão pagar. O dinheiro não é deles. Entendeu? E como tem dinheiro entrando às burras, entendeu? Eles vão fazer loucuras. Porque o dinheiro não é deles. Agora, resumindo o Renato sabe disso. O Renato sabe que está entrando dinheiro bastante. Tá? Então ele está pedindo um aumento de acordo com o que o mercado está dizendo para ele. Só que aí, vocês já falaram, como não tem plano B de nenhuma das partes, pode anotar aí no teu celular, 1,5, sexta-feira está anunciado, fechado, e acabou, nem se estressa. Chega com no isso. denominador comum, tá Mas eu tenho uma resolvido. pergunta. Desculpa, colega. Não, pode vai lá, falar. vai lá. Eu tenho uma pergunta. O Grêmio tem 1.300.000, tá? Pra botar. Pra botar. É o que bom. o Grêmio tá oferecendo pro Proposta. Renato, perfeito? Me dei um treinador melhor que o Renato por 1.300.000. Agora. Foi a conversa que a gente teve, né? Abel Ferreira, Não, agora. Tite... Tem que contratar quem mais? amanhã. Não, Ele tem Tite que chegar é aqui. melhor que Não. Tite é melhor Não, que é o melhor. Renato. O Voivoda não ganha isso. Não, por favor. Tá, Não é melhor. mas a pergunta que eu tô te fazendo. O Olha a pergunta que eu tô Dorival fazendo. Júnior não ganha isso. 1.200 o Dorival. Fiquei sabendo ontem. Dorival não é melhor que o Renato. É. O Dorival A foi pergunta. valorizado. Não, gente, olha a pergunta que eu fiz. Voivoda não é melhor que o Renato. Tu tem 1.300.000 e tem que contratar um treinador melhor. Dorival não é melhor que o Renato, mas ganhou o título com o Flamengo, né? Ah, mas o Mas só Renato- vale quem ganha com o Flamengo. O Renato deu tudo pro Deu Grêmio. tudo pro Grêmio. Só vale Tudo pro Grêmio, comparar com quem ganha com o Flamengo? Qual é o teu tua régua? O Não é uma Dorival questão, o ganhou Dorival- com vários Dorival- clubes diferentes. né? Dorival ganhou com vários Eu acho clubes que a diferentes. Dorival pra ti é melhor que o Renato? A carreira do Dorival ela é melhor que a carreira do Renato. Não é. Não, o Dorival não ganhou Libertadores. Não É é. que o Dorival ainda não ganhou Libertadores ainda. Flamengo Não, agora. Libertadores não, Não, foi Copa do ele Brasil. ganhou a Copa do Brasil, ele ganhou a Copa do Brasil. Ano passado ele ganhou o quê com o Com o Flamengo? Flamengo Libertadores e ele Copa do Brasil. ganhou a Copa do Brasil também, não era? Não, meu Copa do Brasil, o Flamengo. Eu acho que ele ganhou a Copa E do Brasil. Libertadores. E Libertadores. Libertadores, Ano passado, não Ele foi? ganhou a Libertadores também. É. E Foi aí do sai. Atlético Paranaense. E aí Flamengo e sai. Atlético. E aí sai. Eu É digo, Não vai pro verdade. Mundial, é isso, né? Isso. E aí sai. Ele não vai pro Mundial. É Não vai, verdade. vai Paulo Souza. Então- Não, Vitor então, Pereira. eu Vitor acho- Pereira, Vitor Vitor Pereira, Pereira. Eu particularmente acho que em termos de carreira o Lucas tá É certo. bom, mas a pergunta do Diogo é, por 1.300, né? Isso, tem que contratar amanhã, um melhor. 1.300 para contratar um treinador melhor que o Renato. Amanhã. Abel Ferreira não contrata, Tite não contrata. Mas é que eu acho que esse salário que o Ribeiro Dorival tá tu não falando contrata também, de, ele vai sair do São Paulo. de Mas normalizar quer seja os melhor. salários, não são todos que têm esse salário nos 20 clubes da Tá, Série A. não, perfeito, eu não são concordo. todos. Eu Não, concordo contigo, evidente mas eu que quero não um melhor. são. Mas assim- Mas nós estamos normalizando. Gente, eu tenho acompanhado as Não, mas redes não é sociais. normalizar, As pessoas Ribeiro. estão apavoradas com os salários. Meu Deus, pagar isso. Gente, vão se acostumando. Isso será uma rotina. Eu só quero Aliás, dizer uma coisa. Bruno Henrique acabou de renovar por 3
anos com o Flamengo, Até os 38 com anos. valores desse Tá, porte. só um detalhe, eu só 3 quero deixar uma anos. coisa É clara. É que o Flamengo eu acho que é um outro nível, É, né? outro nível. Um time Não, vai gastar 200 cara, milhões de reais em A reforço. dupla é outro Grenal nível. vai pagar isso. Não vai. Não, mas bem, é que o mas Flamengo, E o não, Flamengo e hoje... não pensem que o Cudê vai ganhar muito menos que O 1 milhão e Flamengo- 300. O Flamengo Acho que hoje vai. acabou de Não, contratar, vai. pelo menos que se fala no Rio de Janeiro, o De La Cruz a 18 milhões de euros. É. É o único clube Na no Brasil bucha. que tem condições de Tá, fazer isso. só o bucha. detalhe sobre o Renato é Tá o seguinte, multa, né? Pagou eu a multa. fiz essa Pagou a pergunta, Tá. mas não significa que eu não tenho as minhas críticas ao Renato, assim como eu também tenho meus elogios, e sei que do outro lado da tela, e também lá na Rádio Bandeirantes, quem está nos ouvindo, tem muitas críticas e tem muitos torcedores que acham que o que Renato sim. não deveria Claro Posso permanecer, inverter a e pergunta? que eu respeito. Ainda Inverte a mais por pergunta, esses inverte valores. a pergunta. Onde o Renato ganharia esse salário que o Grêmio está oferecendo? Só pra no ele? Flamengo, talvez. Talvez só no Flamengo, exatamente. Por isso que Flamengo tem então Tite. ele não tem plano B também. Ou Não, óbvio que não tem. no Ou na Palmeiras. seleção brasileira. O Corinthians Ou no Palmeiras, cogitaria o na seleção Renato? brasileira. Na Corinthians seleção brasileira, cogitaria será que ele ganharia esse Não valor? é a praia dele. Não, o Corinthians não é a praia dele. Literalmente não é a praia Não, não dele. é. O Tietê não é a praia dele. O Renato seria um técnico melhor do que o Corinthians tem hoje, né? Seria um upgrade. Ah, isso sim. assim, violento. Não, isso sem Não, o dúvida. Renato Não, mas já- eu fiz a pergunta, o Corinthians Renato- pagaria isso pro Renato? O Renato Dos já top hoje? recusou o Corinthians. Corinthians é um time Recusou, quebrado, recusou, cara. Tá? O Corinthians é quebrado. Não, mas o Augusto Melo tem quebrado, dinheiro o Corinthians agora, está né? quebrado. Financeiramente, Não, o mas vem com presidente diz. investimento agora. Eles O estão Renato quebrados. nem adianta especular E a seleção? o mercado da Arábia. E a seleção o Renato pagaria? não vai largar Não, ele não a praia quis. dele para ir para a Arábia. Ele não seleção quis, paga, né? a seleção A seleção paga mais paga que esse isso. valor pro Renato? Não paga. Seleção paga mais. Não Paga. Não. Seleção paga. Não paga. 1.800? Pra tirar do... Tite mas não ganhava isso. 800. Claro que não. Gamba, não é Não. 800, Gamba. Não esquece esse número. Ah, um e não meio que é, seja. esse não é um um e meio, 800. Mas é que para tirar do Grêmio, se a seleção, por exemplo, fica no pincel com o Ancelotti ou com o Fernando Diniz, enfim, para tirar do Grêmio ela paga. Alexandre, não precisa pagar nada. Tá, gente, mas é 1 milhão e 200. Vamos botar que é o salário base hoje, sem Pode aumento. chegar lá, A xalala seleção aqui. paga 1 e 200. Pô, nós estamos falando de não teria salário problema base, pra 1 milhão pagar. e 200. Mas eu acho que nessa questão do salário, eu acho que o mais importante é pensar o seguinte, né? O Soares ganhava lá 2,5, né? Então o Renato vale meio Soares, teoricamente, né? E isso, talvez, para o torcedor do Grêmio é importante, porque tu não tem já um cara para substituir o Soares, mas tu tem o Renato. Mas é o que que eu mas falo, tem né? torcedor- Se tu tira tem torcedor Soares que e não tira concorda. Renato, tu tá liquidado. Mas cara. aí- Tem torcedor que não concorda. Mas Mas aí- não concorda. mas Farid- Eu queria que esse torcedor dissesse, Mas Farid, traz quem pro lugar do Renato? Farid, Esse torcedor, tira o Renato e bota quem? Farid, tu paga, vou arredondar aqui, tá? Vou chegar no meio termo aqui, tá? Tu paga 1,5 para um centroavante que resolve, tu paga 1,5 pro treinador. Mas é que tu tá pagando caso 1,5 pra de Renato, eu pago pro não, pra Renato. não se incomodar. Depende. O Grêmio tá Tu pagando paga 1,5 pra não se um incomodar. centroavante que Também. resolve ou Depende. tu paga Não, 1,5 pro depende. eu treinador? respondo, a direção que tem a criatividade pague pro centroavante e pro técnico. Porque tem que ter. Tá bom, mas o aí Renato- é- Não, A só tua um pergunta é pouquinho. muito boa. Foi Tem assim, milhões, mas foi aí assim, a mas tua só um pergunta pouquinho. é boa. Foi assim que o Grêmio chegou, Alexandre. não, mas Aonde aí- chegou com Soares e Renato. Tu tira do Grêmio Soares e Renato, tu escolheu o Grêmio. A tua pergunta é Tu boa, já não mas... tem Soares agora. A tua pergunta é boa, mas ela não se resume a pagar 1,5 milhão para um treinador. Ela paga para um líder de vestiário que talvez tu não tenha, porque se o Jeromel sai e tal. Não, o principal O escudo da gerente de direção. vestiário do futebol brasileiro vale 1,5 milhão, que é o Renato. Isso. Um diretor executivo, explicado. quase. Um vice de futebol. escudo da direção. O Renato, Uma o coisa de escudo da funções, direção. né? É o Claro. combo, é o Ídolo, combo. uma Tá, estátua. peraí, O só um Renato, pouquinho. ele é mais Só um pouquinho. no Grêmio, ele é mais que um técnico. Só um pouquinho. Acúmulo de função da homem da capa preta. Calma. Sempre vem. Resolve ali na Praia de Belas, ali depois. Resolve ali. Só um detalhe combo. sobre o Renato é o seguinte: se tu paga 1,5 milhão pro Renato, tá? A gente tá falando já do aumento, tá? Tá, chegamos no meio termo aqui. No meio termo. Mas vamos colocar o salário normal dele, 1,200. Tá. Tu paga 1,200 pro Renato, qual é a expectativa que tu tem? Não precisa ser o Renato, pode ser o Alexandre Ernest. Mas Diogo... Treinador. Tá bom, mas Tá? Diogo, quer ver? Tu paga... vamos lá, tu paga... Mas qual é a expectativa? É Tá. que tu dê pra ele um centroavante de 200 mil é. e que o centroavante de 200 mil faça 20 gols Mas não no vai ano. resolver. Mas, Mas pega, não. mas pega o cenário... Pega Não o é cenário- essa a expectativa pega o que tu cenário tem? do Grêmio, pega o cenário do Grêmio hoje, tá? Mas é Vem errada a comigo. expectativa, Vem você tá comigo. dizendo O isso. cenário do Grêmio hoje qual é? O Grêmio vai pagar 1,300, 1,400, 1,5 pro Renato, perfeito? Perfeito. Não tem mais Soares. Tá. Esse cara com salário de 1,5 é esse grupo. Para Libertadores. Não. O Grêmio vai contratar. Mas não vai contratar jogador do nível do Soares. Não vai. Contratar um pouco Não menor. Mas esse treinador com salário de 1,5 tá com essa expectativa. Gamba, aí que tá.
Aí que tá. Mas porque a tua posição, Farid, é assim, paga 1,5 pro técnico e 1,5 pro centroavante. Não. Esse é o mundo ideal, né? Não. Aí é o mundo da Atenção. fantasia, né? Basicamente em cima do que o Ribeiro falou. Claro, é o Uma Flamengo. mas Aí tu abre dois aqui, três ali. Mas vem cá, quem quer ganhar o Tetra... mas é que só um aí é pouquinho, óbvio, deixa eu explicar. Farid. Que precisa É que aí é contratar, óbvio. mas não é óbvio. O Grêmio teve criatividade para manter Soares com os parceiros que teve grandes parceiros. O Grêmio tem que ter criatividade para ter Renato e ter um outro cara que não vai ser Soares, porque não tem igual a Soares. Mas um cara de top. E o Grêmio que se vire. Se o Grêmio quer ganhar Libertadores, que se vire. Só mais uma questão. Mas não é fácil, cara. Não é fácil. O Grêmio que se vire. Mas Tem que ver a realidade. Tem que ver a realidade do não é clube. questão fácil. Então, aí vamos deixar claro pro torcedor. Aí tu tá reforçando o discurso do Ribeiro. O clube que se vire. Não é, mas o clube se que se vire, vire. mas Vai lá e tem paga presidente 3, 4 na Não, irresponsabilidade. vai nos parceiros. Mas eu tenho um cara. argumento, Vai mas na eu tenho um parceria. argumento. Eu tenho argumento para ir com o Farid daí, tá? Que tem a ver um pouco com o que o Ribeiro tá falando, que meio que se dane, mas ao mesmo tempo, olha só, o Soares ele ficaria ainda 2024, ok? Se ele ficaria 2024, significa que tu tem 12 vezes 2,5 milhões com os parceiros. Não. Uma coisa é tu botar dinheiro do Soares. Não. Eu tenho informação. Perfeito. Só me dá mais uma partezinha rapidinho. Gente, olha aqui. Nunca vi informação, fiquei seguro. O grande problema na prática, né? Vamos no pragmatismo da coisa. Na minha opinião, é o jogador que não se paga. Eu jamais vou discutir aqui o salário do Messi, Esse é o cara. do Cristiano Ronaldo, Esse é o cara. do Haaland, Não, mas do tu tem que ter Neymar. condição, né? Esses caras se pagam. O Soares se pagou. Mas evidente. O Soares, ele, além de arrumar parceiros para o clube bancar o salário isso dele, aí. ele entregou o engajamento da torcida, entregou o número de sócios, entregou milhares de camisetas verdes. Ele tá, assim, já chegou se pagando. O problema é quando os jogadores... E aí é por isso que o Grêmio não vai conseguir contratar um outro Soares. Todos os jogadores que virão e os que seguem aqui, eles são custo. Eles só são custo, entendeu? Esse porque eles não, vale pro Grêmio não conseguir contratar um outro o Renato. que eles entregam é muito subjetivo. Se ganharam, beleza. Se não ganharam, na nossa cultura. E o Renato, sim, o Renato se paga também. Talvez não 100%, seu Farid. Mas ele tira, às vezes... A champanhe de pedra. Exatamente, entendeu? Ele consegue mobilizar o seu grupo. Ele consegue, de uma certa forma, dar pelo menos uma Libertadores. Então, o Renato entrega alguma coisa. Então, eu não vou aqui, o Renato do Grêmio, tá? Eu posso até analisar a carreira de Renato treinador macro. Mas no Grêmio, ele dá certo, entendeu? Ele dá certo. Então, o que eu realmente fico louco é ver Bagres ganhando uma fortuna e entregando Esses são os muito caras. bom. Diogo Rossi, vamos lá. Sabe o bonezinho que o Renato usa? Sim. Perfeito. Vai ajudar a bancar o Renato para ficar. Na pedida dele? O patrocinador vai ajudar, assim como ajudou esse ano, vai ajudar a manter o Renato em 2024. Estamos falando na pedida de 1/3? Não tô ainda com o valor na minha Tá. mão, mas ele disse assim, Banca vou a ajudar. diferença, banca a diferença. Vou bancar para ajudar. Perfeito. Bancaria Então o a diferença. Renato Pô, informação, deve ficar né? com um apoiador que já ajudou Tem um uma aporte. parte e vai ter mais um aporte em 24. Mas hoje Perfeito, tem tem que ir a solução, atrás de tem a apoio. Se solução. não vai atrás de apoio, não consegue as coisas. Muito bem, vamos lá. Meu caro Lucas Dias, na nossa central. Naitan Nandez, na mira do Internacional. Você joga muito, hein? Pois é, Gamba. Naitan Nandes, jogador uruguaio de 27 anos, que surgiu muito bem no Peñarol, depois fez carreira no Boca Juniors, onde foi vice-campeão da Libertadores lá no Bernabéu contra o River em 2018. Depois foi para o futebol italiano, onde desde então defende as cores do Cagliari. Ele tem contrato, Gamba, até meio de 2024. Já foi um nome que surgiu em outra janela de transferências também na pauta do Internacional. Não é uma situação simples, por mais que ele possa assinar na virada do ano um pré-contrato e sair de graça, ele ainda assim desperta interesse de outros clubes como a Inter de Milão e a Juventus no cenário italiano. É verdade que tem se falado sobre o interesse desses gigantes do cenário europeu, mas nunca se concretizou numa proposta. Mas o Inter está atento, inclusive o empresário do atleta confirma que tem tratativas com o Internacional em relação ao uruguaio. Nandes, na mira do Internacional, te serve? Pô, me serve muito, que é isso. Eu me comprometo a ir ao aeroporto buscar o Nandes, se ele quiser, né? O carona e tal, até o CT Parque Gigante, fazer exames médicos, aquela coisa toda, tá liberado.
É um jogador que se destacou muito no Boca Juniors e é uma das últimas lembranças, né? Claro que ele está fazendo uma boa trajetória já no futebol italiano. Eu acho que a ideia do Inter para ele é uma reposição ao Johnny, apesar de na Itália ele estar jogando um pouquinho mais aberto pelo lado direito. Algumas vezes faz a lateral direita também improvisado, mas eu acho que a ideia do Inter para ele é uma reposição ao Johnny. Isso mostra também uma ideia do Kudê, e isso dá cada vez mais indicativos de que o Kudê será sim o técnico para a próxima temporada, de que esse primeiro volante não vai ser uma ideia do Rômulo, do Gabriel, né, mas muito mais uma ideia do Arangues, do próprio do Nandes, né, que tem uma outra característica. É um ótimo jogador. Claro, tem outras questões aí. Primeiro, é mais um estrangeiro. O presidente disse aqui ontem que não teria problema, mas né, é mais um. E o outro ponto é que o Internacional, né, estuda essa ideia de assinar um pré-contrato para ter justamente uma barganha junto aos italianos para liberar agora. Ó, garanto para metade do ano e aí chego lá na Itália para tentar liberá-lo agora. É um ótimo jogador, é um grande nome, me agrada muito. Tomara que o Inter consiga concretizar essa contratação. O grande problema desse negócio eu estava lendo os jornais italianos dos últimos dias aí. E... Tu colocava no Google Tradutor, né? Ou tu domina o idioma? Não, eu domino o idioma. Domina o idioma? Domino o idioma. Eu sou Ribeiro Neto. Eu sou Ribeiro Neto. Eu sou Ribeiro Neto. E a grande questão é que a Juventus... francês eu falo também. O Nandes está encostado. O Nandes está encostado lá no cara? Não está encostado. Aliás, já ouviu uma ameaça aqui na internet que veio outra coisa aí. Ah, é? Sério isso? Ah, é? Sério, agora. Mesma fonte. O Je parle François foi... Tá, vamos lá, adiante. Mas é assim, ó, a grande questão é que antes até deu um boi na linha, né? De que era a Inter de Milão, não o Inter de Porto Alegre. Mas depois até o empresário, como disse o próprio Lucas Dias, confirmou. Mas tem a Juventus também interessada no jogador. O Cagliari, ele subiu para a primeira divisão, né? Ele estava jogando a Série B e subiu agora para a Série A italiana. E aí, com isso, os principais jogadores também aí vão ter um assédio muito grande. O que me contaram é que, para liberar mais cedo o jogador, como o Lucas disse, a questão seria na casa dos 5 euros. Caro. E aí é bem caro. Porque assim... O presidente falou em 8 ontem, né? 9. 9? Não, 9. Na janela. 8, 9. Mas é que isso no todo. Vai botar 5 no... Isso, mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona, não é assim que vai funcionar. Vou falar uma coisa bem simplória. Bem simplória. Tu tem 9, bota 5 no Nandes e 4 no Scarpa, eu não fico triste. Não, eu também não ficaria triste. Eu tô, entendeu? Eu tô sendo muito simplista. Eu acho que o futebol não é assim. Não é assim que funciona. Onde eu quero chegar com essa questão dos 5, tá? Porque assim, beleza, assina um pré-contrato em janeiro, tá? Só que daí daqui a pouco vem a Juventus ou vem a Inter de Milão e diz o seguinte, Cagliari, eu quero esse cara aqui por 5 milhões. A Juventus paga, a Inter de Milão paga e a direção do Cagliari chega assim, não assina esse pré-contrato porque eu quero te vender. Assim, e aí eu não tem o que poderia fazer. falar sobre a Inter de Milão e a Juventus, o Ernest. Assim, eu vi ontem que o empresário do Nandes é o Pablo Betancourt, tá? Isso, é isso mesmo. É um cara que, se tu pergunta para ele se o Barcelona tem interesse no Nandes, ele vai dizer que tem interesse do Barcelona. Tem interesse da Juventus? Tem interesse da Juventus. Nunca a resposta é não. Então, no papel dele de valorizar os jogadores. Fez isso com o Nico Lopes, fez isso com outros jogadores que o Inter tentou. Acho que o Abel Hernandes é agenciado por ele também. Então, assim, há um interesse do Inter, mas eu acho que o Nandes hoje não é jogador mais de Inter de Milão e de Juventus. Mas para o Inter, aqui para as nossas pretensões, a nível sul-americano, ele ainda é diferenciado. Jogador de 27 anos, 37 jogos na última temporada, 6 assistências. Muito bom. Só tem um detalhe, né? Há um estudo recente do futebol que atletas de 30 anos o Nandes não tem 30, tá? Tem 27. 27. Mas atletas de 30 anos no futebol europeu já não são mais considerados velhos. Antes a gente tinha aquela ideia que tinha que jogar lá com 16, 17 para ser considerados muito jovens. Para comprar, sim. Não, aí que tá. É que o estudo está dizendo completamente o contrário. É mesmo? Exatamente. Que os atletas aos 30 anos estão começando a chegar no auge. E aí estão sendo comprados com 23, 24 anos, porque eles ainda têm 6 anos para chegar no auge. É uma nova leitura de mercado. Exatamente. Sabe por quê? Não é só uma leitura de mercado, é a tecnologia, que te auxilia. Por exemplo,
O Inter fechou agora com a Catapult, né, que é aqueles coletinhos, né? Quando o jogador tira GPS. a camisa, tem um coletinho que é um GPS. O que esse GPS faz? Ele monitora em tempo real a fadiga muscular, o quanto está de batimento cardíaco, a questão de se ele está botando uma carga muito pesada no treino ou durante o campo. Olha só, claro que isso não elimina o lado humano e tudo mais, mas tu pode olhar no computador e ver o seguinte, ó, se esse cara não sair daqui 5 minutos, ele vai lesionar. E eu estou sendo bem simplista aqui, mas é só mais para tentar explicar, resumindo o que... Então, nessa questão que ele está falando, dos 30 anos, é a tecnologia que ajuda. Até porque, Gamba, todos, hoje com 35 anos, o jogador tem alto nível. Pela tecnologia também. Se ele se cuida, se ele se cuida também. Mas hoje muito mais uma lista de jogadores com 30 anos que já são quase isso. Tem esse com 21, com 22. Mas é que da geração passada, né? É da geração passada. Caras que estão com 30 agora. Por exemplo, tem um clube aqui em Porto Alegre, por exemplo, que se tu botar a Inha no final, qualquer jogador com 22, 23 anos, às vezes pode ser jogador. Outra crítica. Muito bem, vamos para a nossa central. Lucas Dias. Bruno Mendes pode voltar para o Internacional, senhor Lucas Dias? Existe o interesse, Gamba, mas não é algo tão simples assim, tá? O Bruno Mendes já sabe que não ficará no Corinthians na próxima temporada. O zagueiro uruguaio de 23 anos, que inclusive na temporada 21-22 esteve emprestado ao Inter, depois retornou desse empréstimo para o Corinthians, e o Colorado que já teve um interesse no Bruno Mendes desde a janela do meio do ano. O Inter queria repatriar o zagueiro, que já sabia que não ficaria no Corinthians, porque tem um contrato até o final desse ano, já pode assinar um pré-contrato desde julho e sair de graça, porém, a alta pedida salarial do jogador é um entrave em qualquer tipo de negócio. O presidente Alessandro Barcelos tinha um contato mais próximo com o Bruno Mendes no meio desse ano, na janela do meio da temporada, mas sabe que a pedida de pelo menos 700 a 750 mil reais mensais, que era o que o Bruno Mendes pedia para renovar no Corinthians, é sim um entrave bem importante. Lucas Colar, Bruno Mendes, tem que pagar 700 para ele, Lucas Colar? Deixa eu abrir aqui a manifestação sobre o Bruno Mendes pedindo desculpa pro meu pai, seu Roberto, porque a gente tem muitos debates sobre o Bruno Mendes. Todo dia ele me manda uma mensagem perguntando, vamos contratar o Bruno Mendes ou não vamos contratar o Bruno Mendes? Ele é apaixonado pelo Bruno Mendes, mas eu preciso dizer que o Bruno Mendes, hoje, por este valor, é um zagueiro superestimado. É um zagueiro que o seu Roberto já não vai fechar o almoço de domingo. Não vale 700 mil reais por mês do Bruno Mendes. É um zagueiro que, quando esteve aqui no Inter, honrou a camiseta, foi um zagueiro que foi muito importante no momento difícil do Inter. Aquele lance ali, ele quase entregou o brasileiro pro Grêmio, ó. Olha ali, ó, quase entregou o brasileiro pro Grêmio naquele lance. É um zagueiro de muita raça, muita entrega, né? Ele foi muito bem aqui no Inter, até como lateral direito. Só que assim, né, o Bruno Mendes ele também entra numa categoria de jogador estrangeiro. O Inter até estuda liberar o Nico Hernandes e tal para trazer o Bruno Mendes. Não vejo ele como um titular em conteste, né, desse time do Inter hoje, que tem o mercado e tem o Vitão. É verdade que o Inter precisa de um zagueiro mais novo por conta da situação do mercado, que já é um zagueiro com uma idade avançada, vai fazer mas quem contrata 38. o Hernandes não contrata o Bruno Mendes. Exatamente, mas por isso que eu estou dizendo. Se quer o Alário, se quer o Nantes, o Bruno Mendes não faz muito sentido. Entre nós. Não tem ninguém ouvindo, tá? Ninguém vendo. Titular absoluto no Grêmio. No Grêmio? Pode ser. Joga fácil. Absoluto. Ok, mas eu não sei se por 700 ou 800 mil, tá? Ele seria um bom zagueiro a nível de grupo para Tem o... gente para o muito... Cara, é muito mais. E não joga? Tem gente, cara... Futebol é o mundo Tu já paralelo. pensou Bruno Mendes e Rodrigo Eli com Kahneman ainda? Meu Deus. Não, perfeito. Era um suspenso por rodada, né? Uma Libertadores. Só que Uma agora tetra. Interessantíssima essa fazer uma disposição. Interessantíssima. eu vou te fazer um parâmetro. Eu vou te fazer Pô, bom zagueiro. Eu vou te dar um parâmetro, Respeitem o Quindão aqui, velho. Só para ter uma ideia, tá? Respeita o Imagina, Quindão. se o Bruno Mendes fosse contratado por esses 700, 800 mil, ele ganharia caro, tá? Só mais, deixar claro. ele ganharia mais que o titular do Inter hoje, Gabriel Mercado. É que daí ele seria titular, né? Provavelmente. Se fosse contratado pelo Inter, não? Quem sai? Não tô. Vitão, talvez. Eu não tô dizendo que alguém tenha que sair, mas é que tipo se tu assim, contrata um cara de 700 mil, ele vai ser O titular. grande ponto Talvez seria no carteiraço, a talvez no discordância carteiraço. quanto ao mercado. Só que o mercado ele começou esse ano também contestado, a idade, não sei o quê, tem que rever. Foi o melhor zagueiro do Inter na temporada. Joga muito. Gabriel Mercado, vamos lá. Para... Diga, meu patrão. A dupla Grenal tem que olhar para o elenco do Santos. O
Santos vai passar por uma Claro, reformulação. caiu o Santos, tem que olhar para o elenco do Santos. Não, o Soteldo... Ali está a solução. Não. Caiu o Santos, Olha vamos aqui, olhar para o elenco do o Santos. Soteldo me serve. Não me serve. Não, me serve. Não. Soteldo me serve. É que o Jogador grande, problema. Não, o grande que problema. ponto, o grande ponto Jogador sobre problema. o grande ponto ruim, sobre o cara. elenco do Jogador Santos. problema. E se Soteldo falaram me serve. Soteldo, Marcos Leonardo, vai tirar o Marcos Leonardo Jean de jeito do Lucas, Santos. João Paulo. São todos João nomes Paulo, que bom tiveram goleiro. graves Bom problemas goleiro. extracampo na reta final Mas do não Santos. interessa. Esses Grave quatro- problema. Olha aqui, ó, Grave olha aqui, ó, problema. vou só te informar Eu uma preciso coisa, avançar. Colarzinho, querido. informa. O Reinaldo é um anjo fora de campo e não joga nada. Não é um Esses, anjo. anjo não joga esses nada. 4 jogadores aí que o Colar citou são certamente os atletas que o mercado vai buscar. João Paulo, não sei se até se sai, tá? Outro superestimado. Soteldo, Jean Lucas Superestimado. e Marcos Leonardo. 4 jogadores problema. Muito bem, vamos lá. Meu caro Lucas Dias, traz uma boa notícia para o Farido. Diz que o Ferreirinha está indo para o São Paulo, Lucas Dias. Ainda não está definido, viu, Felipe Gamba? Mas o São Paulo segue interessado no Ferreira. É o time que mais tem esse desejo de levar o atacante do Grêmio em 2024. E a informação das últimas horas é de que o tricolor teria interesse em Diego Costa, zagueiro campeão da Copa do Brasil lá no São Paulo. É verdade que não foi titular nos principais momentos da temporada, mas poderia, quem sabe, envolver neste negócio o tricolor paulista envolvendo o zagueiro Diego Costa e o Grêmio envolvendo o atacante Ferreira. Muito bem, vai deixar saudade o Ferreirinha, Farido. Na metade do ano tu vai estar aqui lamentando que o Grêmio Olha mandou o aqui, ó, Ferreira embora. Diego Costa não, desculpa, Diego Costa não é zagueiro pro Grêmio. Tem que explicar Não é zagueiro pro Grêmio. Agora, o Ferreira inevitavelmente vai sair, não tem mais como segurar o Ferreira aqui. O Grêmio só tem 35% não é mais passe dos direitos federativos. Não te agrada essa troca aí, Ferreira, Não, por Diego Costa? Diego Costa não. Diogo, Não é te zagueiro agrada? pro Grêmio. O Grêmio tem que explicar uma coisa, né? Esse amor ferrenho de toda a temporada buscar um zagueiro de qualidade duvidosa do São Paulo. Não acho o Diego Costa ruim, tá? Nem comum. Acho bom zagueiro. Não é o Beraldo, né? O Beraldo é o melhor jogador do São Paulo da defesa, um dos melhores do Brasil. Mas assim, vamos lá. O São Paulo ofereceu tudo que pôde pro Grêmio. Luan, não dentro das tem nada possibilidades lá. dele, tá, gente? Obviamente, Não tem nada senão o lá. Ribeiro... Luan, Gabriel Neves, Igor Vinícius, tal. Beleza, o Grêmio disse, não, por esses atletas eu não tenho interesse. Aí o São Paulo deu uma arrefecida e tal, e pegou e disse assim, olha, vamos fazer um negócio por dinheiro. Aí o Grêmio, dinheiro me interessa. Mas ganha pouco, o Grêmio. eu tenho 30, mas é que é melhor do que zero, né? Melhor do que um é melhor do que nada, do que zero. E aí o Grêmio está negociando com o São Paulo. Aí o Grêmio, dentro do mapa de atletas que está prospectando para a próxima temporada, tem o Diego Costa. Aí o São Paulo disse, olha, vocês querem o Diego Costa? O Diz Grêmio que é o disse, ó, zagueiro, para não Zagueiro, confundir com o seu zagueiro. trabalho. isso, zagueiros do São Paulo, Diego Costa, 24 anos, tá? Aí o Grêmio, olha, podemos conversar, só que a conversa é pela grana. O Diego Costa é uma hipótese dentro daquilo que o Grêmio vasculha de opções para o mercado. Eu vou ser bem sincero contigo, tá, Gamba? O Grêmio, pela informação que eu tenho, o Grêmio precisa que esse negócio do Ferreira aconteça o mais rápido possível para liberar o salário do Ferreira da folha. A gente está falando de possivelmente 2 atletas de quase 400 mil. Que dá para contratar com o Ferreira saindo. Pô, liberem muito a folha, hein? Pô, então Investimento assim, interessante. com todo o respeito ao Ferreira, que eu acho que é um jogador que apoia, que é importante dentro do elenco, mas não pelo salário que ele ganha. É por isso que eu digo, aí o Renato não é caro, caro é o Ferreira. O Renato não é caro, caro é o Ferreira. Nesse comparativo do Farid, eu tô 100% com ele. Comparar o Renato com o Ferreira também. Não, mas é que assim, falando dinheiro. 1 milhão e meio. milhão, 1 milhão e meio no Renato e Não, 650 no Renato, Ferreira. compara com ninguém. Mas o Ferreira não é nem decisivo. Não, mas peraí, o... Mas eu não estou Gamba, comparando tem um o salário Renato com o altíssimo, Ferreira, mas, jamais né? compararia o Renato com o Ferreira, tô falando de É que dinheiro. assim, o jogador que decide, tu colocou compara. o Grêmio na luta pelo título brasileiro. Não. Ele decidiu no mínimo uns 5 jogos pro Lucas Grêmio. Colar, eu vou colocar pra ti todos os 38 jogos do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Vou te dizer quem é que colocou o Grêmio na luta pelo título Não, brasileiro. peraí. Tá em Montevidéu nesse Peraí, momento. só um pouquinho. Ferreira Não. foi uma peça importante pro Grêmio. Tá bem? Isso é fato. Ferreira, Eu vou te dizer, o Ferreira colocou o Grêmio na luta vou te pelo dizer título o agora. atleta, vou te dizer o atleta que tirou o Grêmio do título do Campeonato Brasileiro. Quem? Ferreira. O jogo com o Santos. Contra o Santos. Não, mas Ele aí é o entregou a pênalti bola do lá. Iralberto, Ah, aí o Gil Ferreira. Perdeu a bola pro sobrenatural de Almeida. Aí o você Ferreira, tem que nesse jogo. definir o que verdade. é. É ou não que é? tirou O o Grêmio do título. o Ferreira perdeu uma bola pro kick do E contra o gramado. Flamengo, e contra o Curitiba, e contra o Natan Goiás. Fernandes.
André Henrique. Ah, bom, tá bom. É seletivo aqui. O Lucas Colar quer me convencer que o Ferreira foi decisivo pro Grêmio lutar Quantos pelo gols título importantes brasileiro. ele fez Tá no precisando de férias. Quantos? Lucas Quer pra Colar. ti? Tá precisando de férias. Olha, dependendo. O problema é que ele vem, Quem tu manda? ele vem num pacote que não Quem me tu agrada. manda? Né? O empresário que já larga dizendo que não negocia com o clube não me serve. né? meu amigo, então, Aí não boa adianta, sorte. Né? É Ele isso quer que eu ser tô te gremista, dizendo. ele é de gremista de coração, então ele que fica no Grêmio. Mas especificamente o Ferreira, no Brasileirão, ele foi importante pro Grêmio. Vocês negarem isso é um ranço com o Ferreira. Essa Ele ala é foi. estilosa. Nunca vi tua empolgação tão grande assim com o quer jogador. partir? Eu gosto Tu de tá justiça aqui efusivo nesse no programa. debate aqui. Vocês- Lucas Dias, vamos lá para nossa central. Magrão e a montagem do grupo do Internacional para 2024, meu caro Lucas Dias. Pois é, viu, Gamba? Depois da reeleição do presidente Alessandro Barcelos, logicamente o Magrão, que sempre deixou claro que a permanência dele como gerente esportivo do Inter estava atrelada à reeleição do presidente Alessandro Barcelos, concedeu uma entrevista para os guris do Vozes do Gigante no último final de semana e falou justamente sobre a montagem da equipe. O Inter não fará como fez em outros anos, de montar a equipe no início, mas para ter os jogadores somente no meio da temporada. E ele destacou mais uma vez a importância do Campeonato Gaúcho no início da temporada. Sim. Sim. E te digo isso porque foi o que me passaram, tá? Foi o que me passaram, que foi... E o presidente, o mesmo questionamento que a torcida faz para vocês, presidente, eu questionei o presidente também isso em determinado momento do campeonato. A gente conversando sobre isso, a gente está trabalhando para que as negociações sejam feitas agora, a gente tem um gauchão importante, que pode ser, para muitos é só um gauchão, para nós não, para nós é um campeonato importante. Eu sempre falo que a gente tem que entrar para ganhar gauchão. Eu ganhei 2 gauchões. Eu não gosto de perder Grenal, eu não gosto de perder treino, ainda mais Grenal. Sei que posso perder um dia, mas quanto mais eu protelar isso, quanto mais eu continuar dentro, quando eu estava dentro eu não perdi, e fora conseguir manter, eu acho que porque sim, é um campeonato à parte. E volto a falar, não é demérito ao rival, não é... Porque um depende do outro, um é grande porque tem o outro também do lado ali para criar essa rivalidade, para ser um dos maiores clássicos do mundo. E já que é um clássico dos maiores do mundo, eu não gosto de perder Power Limp, vou querer perder esse clássico. Então, assim, é isso. Muito bem, tá aí o Magrão falando sobre o Campeonato Gaúcho. Alexandre Ernest, eu só vou pedir para o senhor não avançar muito nesse assunto, valorização do gauchão por parte do Inter, que esse será o nosso assunto de amanhã no programa. Tá? só vou te fazer esse pedido, mas o Magrão falou sobre valorização do gauchão, dentre outros assuntos abordados, com Vozes do Gigante, né? O trabalho que o pessoal faz lá. Um tal de Vozes do Gigante. Ontem teve folga dos guri, tá fácil, precisar contratar. Porque a gente fez uma live no sábado de quase 7 horas. E no domingo também. E dá pra ver Inclusive o semblante aqui pela minha pele que deu a gente, né? Tomou no lombo. Mas deixa eu dizer pra vocês assim. mais gente eu acho que não só pela. Foi o sol, foi o sol. Não só a questão do gauchão, da prioridade do gauchão, né? Mas eu acho que é importante que o Magrão e o presidente Alessandro Barcelos, quando esteve aqui também, falou semelhante. O Internacional montar um time no início do ano e dar prioridade para todas as competições. A partir do momento que o Inter monta um time forte e um time focado, talvez até no Campeonato Brasileiro, como ele disse, que é a obsessão, né? O Magrão falou isso para nós também no Voz do Gigante. A partir do momento que tu tem um grupo para disputar o título do Campeonato Brasileiro, tu tem um grupo para disputar o Gauchão, tu tem um grupo para disputar a Copa do Brasil, Sul-Americana e tudo que o Inter tem para fazer na temporada. Eu acho que é importantíssimo isso que o Magrão falou, começar a ganhar em casa. Eu defendo, sim, que o Internacional tem que voltar a ganhar um Campeonato Gaúcho, pelo menos para voltar a levantar um caneco. Levantar um caneco. Isso faz Racha no VDG. Isso faz sair da fila? Não Terminou faz. o programa de amanhã. Racha no VDG, hein? Não faz. Terminou o programa. Porém, temos sim de voltar a ganhar o Campeonato Gaúcho. Rachou Vozes do Gigante. O Ernest acabou de fazer o quadro, eu pergunto, eu mesmo respondo. O gauchão tem que voltar a ganhar em casa, tira da fila? Não. Fim de discussão, acabou. Interessante. Não, é que é o Até debate. amanhã. Eu achei esse debate interessante. Nós não vamos tê-lo hoje. Vamos deixar a manchetezinha? Não, nós não vamos tê-lo hoje. Eu Você já pergunto, falaram. eu respondo. É isso? Pronto. Eu quero ser hepta. Tu quer ser hepta, Faria? Quero ser hepta, Pode ser o gaúcho. que tu quiser. Eu É quero livre. ser hepta, gaúcho. É livre. É que Quero ser hoje, hepta. não, é que hoje, se tu chegar e disser pra mim assim, ó, eu não me importo com o hepta do Grêmio, na boa, eu não consigo acreditar. Se o Colorado, se eu chegar e disser, Tá aí. claro, o Colorado vai me responder daqui a pouco assim,
Não ganhamos, impedimos o hepta do Grêmio ou somos campeões brasileiros? Pô, não tem nem dúvida, né? Tá de brincadeira essa pergunta, né? Mas... Posso deixar uma manchete pro programa de amanhã? Pode. Intercampeão gaúcho 2024 e fora da Libertadores 2025 foi um bom ano? Não precisa nem perguntar, né? Não, claro que não. sobre... Mas não, é que não é, que uma coisa não depende de outra. Vai voltar a É tacinha que lá. uma coisa não depende de outra. E assim, neste momento, Tá na se imagem... vacinando. Assim, neste momento, a imagem que vai aparecer na tela mostrará Paulo Pires pulando no Foi só uma manchete, eu falei switch manchete. da TV Bandeirantes. Paulinho, isso aqui é o seguinte, Paulinho. Paulinho, vem pra cá, Paulinho. É uma conexão. É uma manchete. Terça na quarta. Claro. Ou seja, quem se irrita com colar, amanhã tem mais. Aqui, ó, foca em mim. Vem cá. Que eu vou chorar. Vem cá. Não vou chorar, mas vem cá. Não vem mais que isso, cara. Esse debate sobre o gauchão, você verá aqui no Donos da Bola, amanhã. A cabeça de Rolão bombando. É o Quindão, é o Quindão da Cabeça de rolou fazia tempo. Eu diria que ele é um pudim de ovo, né? Pô, bonito aqui, ó. Vamos pro break, olha aqui, ó. Intervalo Cabeça comercial de no rolão. YouTube. Quindim também hoje. Pô, dei até Quindão, uma piscadinha e tu acabou com o meu... Não gostou? Cabeça de Rolão. Intervalo comercial e a gente já volta com Donos da Bola no YouTube. Vocês ficam com a seriedade. Esse sim é um cara sério, responsável, né? Perfil família. Tá bem. É pra casar. Lucas Dias no YouTube, a gente já volta. É verdade, pra casar, perfeito, senhor Felipe Gamba, pra casar. Cara, eu não tô gostando aí, vocês estão pegando no pé do Alexandre Ernst, que ele tá parecendo, como é que é o nome do filme? O Último Mestre do Ar lá, o menino. Não gostei disso aí que vocês estão falando aí no fundo, tá? Eu não concordo com isso aí que vocês estão falando, tá? Mas vamos lá para mais um intervalo aqui nos Donos da Bola. A rapaziada já tá aqui arrastando no chat, ó. Matheus Gobi, tá louco por um gauchão. Dito isso, vai perder. Não sei. O Dom Tim mandou, Magrão, pai do Greminho. Alexandre Garcia, tomou no lombo. Alguém sabe quem é que tomou no lombo no final de semana? Além do Alexandre Ernst que citou ali? Tá, entendi, perfeito. Era só pra... Eu achei que só eu tinha pensado nisso. Gabriel Dremer, Lucas e o Rango, o que temos pra hoje? Alguém já foi? Carne de panela? Fique 2 de 10 a tua hoje, Clé. Muito boa essa fique tua, parabéns. Carne de panela, então, tem aqui hoje na Bandeirantes, bruxo. Birubiru, qual o rango de hoje? Carne de panela. Tem mais algum ingrediente que tu viu ali, ô Chiclé? Hein, Chiclé? O que mais tem pra almoçar? Arroz e feijão novinho, tá? De ontem. Couve refogada, forte. Tá, beleza. Ó, Juliana Matsuda, me chama pro churrasco. Ia ter amanhã, não vai ser amanhã, tá? Foi cancelar. Amanhã é quinta? Não, amanhã é quarta. O Felipe Gama queria fazer na quinta, mas semana que vem a tendência é que tenha churrasco do Donos da Bola e a gente vai sortear aqui 3 de vocês pra virem comer, tá? Quem mandou aqui, ó? Marcelo Rinkel, amigo Lucas Dias. Já erramos, né? De volta, Donos da Bola na Band, Rádio Bandeirantes e também no YouTube. Em seguida a gente vai colocar no ar aqui o resultado final da nossa enquete que fala sobre Renato Portaluppi. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Antes aqui eu quero mandar um abraço para o seu Roberto Colar, pai do nosso Lucas Colar, defensor de Bruno Mendes, que mandou uma mensagem para o Lucas Colar no intervalo. Percebam como esse homem é um sábio. Diogo Rossi, percebam como esse homem é um sábio. Olha o que ele escreveu para o filho dele. Tem que trazer o Bruno Mendes para ontem. Parem de chorar. Querem ser campeão ou não? Fala sério. Vocês não entendem nada. O pai tem a noção do filho. Ele nunca errou. E se errou, foi pensando que errou. Foi pensando que errou. Vocês não entendem nada. O pai do Lucas Colar, ele tinha Rapidinho. paixão pelo Alcivar. Alcivar, volante da LDU. Alcivar, volante da LDU, que depois acabou indo pro Charlotte FC para jogar MLS. Baixotinho? Isso. Todos os programas do Vozes do Gigante, Mensagem. ele dizia, temos de trazer o Alcivar. Superchat. Alimentava o VDG, o seu Roberto. Fala, Abracinhos Ribeirinho. rapidinhos Bora. para a dona Yasmin, para o Felipe e a Letícia. E para a dona Irene e o Luiz Carlos. Todos lá do Amarzinho da Moda, lá na Parada 3 da Lobo do Pinheiro, Coisa né? linda. É isso aí. Ó, beijo, muito obrigado pela audiência. Venham todos os nossos programas. Que Isso é legal. muito legal, Eu né? vou dar um Beijão abraço, pra vamos turma dar um lá. abraço Vamos também. lá, todo mundo manda um abraço agora. Vai tu também. Aqui na virou um esculhambação. abraço, atenção. Paulinho,
eu tô tentando, Paulinho. Atenção, Roberto, Beto, a esposa e o filho almoçam assistindo os donos da bola. O Diogo Rossi mandar um abraço também, Diogo Rossi. Não, tu já mandou pro teu pai. Vou mandar um abraço pro meu sogro, que tá sempre assistindo o programa, o seu Joel, meu pai, o seu Aníbal também tá sempre assistindo, é isso aí. Mandar um abraço pro Paulo Pires, que tá certamente nesse, imitando o teu agora ponto. sim ele tá pulando. Mandar um abraço também pra concorrência, também tá sempre assistindo. É isso aí, bora lá. Resultado final da nossa enquete para Poker Transformando Vidas com Esporte. Perguntamos sobre Renato Portaluppi. Pelo modelo de negociação, você renovaria com Renato Portaluppi? Sim. Pelos valores anunciados, 32. Sim, mas com aumento menor, 36. Não, independente dos valores, 32. Interpreta isso para nós aí, Ribeiro, que eu não entendi nada. 68% querem baixar um pouquinho o negócio. Mas querem renovação. E 68% querem a renovação. Tu lê como tu quer. Eu posso olhar ali, por exemplo, 32 não querem mais o Renato. Pra mim, o que impacta muito é o fato de que 32 não querem de nenhuma forma. Não são Isso, pra mim a leitura é essa. Ali é a torcida colorada. Tá bom, aí assim a gente... Que isso? Não sei. A partir de agora, 32% a partir de agora a gente encerra a enquete, porque sempre que tiver um resultado que não agrada o Farid, ele desqualifica, vota o outro, não é o Grêmio, não é isso, não é aquilo. Donos da Bola vai ficando por aqui, na Rádio Bandeirantes vem na sequência o apito final com o comando do Daniel Oliveira. Riquinho, 30 querido. dias de rico. 30 dias de rico? Isso. Bora, Rico, vamos lá, bom programa. E aqui, ele já está entre nós, percebam o semblante, né? Vamos colocar o homem na tela aqui, vamos colocar o homem na tela aqui. Tá sério, tá bravo, né? Tá sério. Vem, Motinha, querido. A geral está contigo. Fazendo poses aqui, eu concordo, vocês são muito injustos com o Farid, viu? Isso aí não resta dúvida. Né? Mas ele merece, por vezes ele merece. Deixa o Alexandre Eu Gênio fico indignado com o tratamento dispensado a este gênio da comunicação. Muito desse obrigado. Brasil. Tira do dono e leva pro Boa Tarde Rio Grande. Só para tirar uma dúvida, Farid, você paga o jantar amanhã ou é sexta? Viu, depois dessa? O dia que tu quiser, mano. Olha só. Nosso gênio incompreendido. O gênio, todos os gênios são incompreendidos, né? Pagou a grande maioria. Pagou o almoço pro Gamba e pro Luquinhas ontem, viu? Eu preciso contextualizar. Onde foi? Eu Dependendo preciso do contextualizar. local, né? Aqui eu preciso contextualizar. Ele ontem teve um chilique, um ataque ridículo aqui contra o Colar. Um piti. Teve um piti aqui, ficou vermelho, veio assaltar, sou jornalista, papapá. Terminou o programa, terminou para bater o remorso. Colarzinho, hoje eu te pago o almoço. R$20 o almoço com direito a uma carne. Era o buffet. E o suco? E o suco? Não, o suco estava incluído. Não é que ele ficou com E o remorso. suco o Ernest entende. Isso. O feijão fez. Mas esse é mais caro. Deixou aqui mesmo, né? Esse é mais caro. Deixou aqui mesmo. Motinha, tenho dúvidas até se o feijão era como o nosso aqui novinho. Agora, eu posso falar uma coisa, não é que ele ficou com remorso, ficou arrependido, é porque a raiva, né, o ódio não fazem parte deste coração que eu conheço há quase 16 anos. faz? É verdade, não faz. Então tá bom. Ele fica, ele faz, ele esbraveja, ele, né, estufa a veia do... Deixa pra lá. Realmente, mas assim, daqui 15 minutos ele tá bem e tá tudo certo. Eu tava olhando você hoje, Gamba, né, mudando um pouco de assunto. Olha o que tu vai falar. Você com esta camiseta amarela, você me lembrou Anderson Daronco. O Daronco é desse. Não, ali tá o Daronco, né? É que não dá pra trocar de camisa no ar, não dá não, né? Eu entendi. É a roupa da arbitragem? Não, marcou um pênalti pro Corinthians, foi isso? Não fala isso, deixa meu time de lado. Deve ter sido isso. Eu fiquei imaginando, é verdade o que você disse, a sua camiseta, você emprestando pro Alexandre Ernest, é o Anderson Daronco. É o Daronquinho. O Ernest tá bravo comigo. Por quê? Chamei ele de cabeça de rolão no programa hoje. Cabeça de rolão, faz tempo que eu não ouço isso, hein? Cabeça de... Bom, matéria de apelido é chupeta de baleia, né? Como que é? Tchau. Chupeta de... Boa tarde, Rio Grande. Foram vários apelidos. Boa tarde, Rio Grande. Caramba, por embora mesmo, hein? Que barbaridade, hein?